Fala galera do Nuvens de Valores, 5 de julho de 2023. Nesse vídeo vamos trazer várias análises para vocês, principalmente de pedidos de inscritos. Resolvemos trazer também algumas ações que estão com uma forte valorização aí nas últimas semanas, principalmente até nessa semana. Tem alguns ativos bem interessantes, outros nem tanto. No entanto, a gente também deixa bem claro que são apenas estudos, não é recomendação de compra ou de venda. O ideal é que vocês acompanhem nosso canal para vocês começarem a compreender como a gente gosta de trabalhar o Ichimoku a algumas médias e indicadores. O que temos, começando por IFCM3. Nessa quarta, tivemos uma alta de 5,05% e fechamos nos R$ 2,08. Gráfico diário, a gente já começa a fechar acima das nuvens, nuvem futura verde. No entanto, ainda a gente não ganhou, por exemplo, as duas amarelas, que são as médias de 200, mas o que mais nos interessa é o gráfico semanal aqui no nosso canal. A gente continua com uma nuvem futura vermelha e também a gente continua com fechamento, por exemplo, abaixo das duas médias pretas, que são as médias de 50, exponencial aritmética, e também o que mais nos interessa é a média mais importante do nosso canal, a média longa do Ichimoku. Essa média vinho, ela ainda estaria um pouco distante aqui do preço, R$ 2,765. A gente gosta de ver quando o ativo fecha acima dessa média, e também essa linha azul, a linha de atraso, corta o preço para a gente começar a trabalhar com uma ideia de reversão, no caso de tendência no gráfico, quando ele está fechando abaixo, por exemplo, abaixo de todas as médias e começa a tentar alguma coisa aqui no gráfico semanal. No entanto, de interessante, a gente tem essa vermelha aqui, essa média exponencial de 21. Para quem gosta da exponencial de 21, o ativo tenta novamente um fechamento aqui essa semana, justamente essa semana aqui na região do R$ 1,98. Então, o ponto interessante dessa semana de FCM3 é um fechamento acima, pelo menos, da exponencial de 21. Lembrando que a condição mínima que a gente gosta é acima dessa média vinho, que estaria ainda nos 2,765. E só para um mérito de curiosidade, a última vez que a gente fechou acima da exponencial de 21 aqui na IFCM3 foi na semana de 1º de agosto de 22, mas percebam que ela fechou acima, na semana seguinte já devolveu. Então é interessante quando ela fecha acima, faz alguma região de suporte, começa aqui a ensaiar algum início de movimento mais forte na ponta compradora e também ganhar a média vinho, que é o que mais nos interessa, já que aqui o nosso canal é um canal de Ichimoku. Então, ainda estaríamos um pouco longe da condição ideal que gostamos de ver pelo Ichimoku, mas olha só, fez um candle de força ganhando a média de verde-limão, depois aqui trabalha alguns centavos abaixo, mas vem tentando aqui algum tipo de recuperação, mas ainda não é um cenário ideal que a gente gosta de ver. Lembrando também que o cenário ideal é sempre acima das nuvens, mas a partir do momento que ganha essa média vinho e que corta o preço aqui, indicando um momento comprador, a linha de atraso, a gente já começa a olhar, quem sabe, uma maneira mais atenta para o ativo. Trazendo rapidamente os demais indicadores do nosso canal, o nosso DMI positivo, verde acima do vermelho, então o nosso DMI indicando uma direção já mais altista desde a semana aqui de 22 de maio para 29, então está interessante até o nosso DMI, o ADX até o momento trabalhando na região dos 22,8, acima do 20, começando aqui até mostrar alguma tendência ideal quando ele começa também a trabalhar acima do nível de 25, indicando mais força na movimentação, na tendência no caso, né? Então temos algumas condições interessantes, mas essa média vinho aqui é o que pega para a gente até o momento em FCM3, lembrando que são estudos, é o modelo que a gente gosta de estudar, não é recomendação para comprar ou vender ativo. O nosso Money Flow Index indicando aqui, olha só, uma força compradora do fluxo do volume desde a semana também de 29 de maio, ou seja, coincide até justamente o que? Com o DMI. Por isso que é importante às vezes calibrar da mesma forma os indicadores, que muitas vezes, olha só, o sinal que deu aqui no nosso Money Flow Index também deu o mesmo sinal no nosso DMI. Claro, não seria a condição ideal, o nosso Ichimoku aqui ainda não autorizando nossa entrada, mas os mais indicadores já começando a ficar interessante. Nosso EFR ainda não ganhou o nível de 50, a gente gosta de ver também acima do nível de 50, até o momento está na região dos 47. Então temos alguns aspectos positivos, alguns outros negativos, e o mínimo para essa semana de FCM3, a gente quer ver esse R$ 1,98 aqui, porque senão, por exemplo, temos dois pregões, pode novamente perder esse R$ 1,98 e começar a desenhar uma região aqui de resistência mais forte na média exponencial de 21. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like para ajudar o canal. Se tiver algum acionista aí da FCM3 também, quiser deixar algum comentário, confesso
porque eu não conheço tanto dos fundamentos desse ativo, mas alguém quiser deixar alguma informação aí até para ajudar outros inscritos a, quem sabe, avaliar uma posição aí no ativo, sintam-se à vontade. Continuando nosso vídeo aí com Lupa 3, Lupatec já faz um tempo que eu não trago aqui no canal, mas tem tantos ativos para a gente trazer para vocês que muitas vezes a gente não consegue trazer todos na mesma frequência. Lupa 3, quarta-feira, hoje tivemos um fechamento nos R$ 3,23, passando rapidamente pelo gráfico diário. O que temos? Diário, a gente continua abaixo das nuvens, abaixo das amarelinhas, que são as médias de 200, abaixo das duas médias pretas também, que são as médias de 50. Então, a gente continua numa condição aqui um pouco mais precarizada no gráfico diário, mas o que não interessa mesmo é o gráfico semanal pra gente. E o que temos? A gente continua aqui Lupa 3 abaixo de todas as médias do gráfico semanal, então a gente ficaria pendente aqui do ativo buscar algum suporte aqui, a gente acreditar, realmente pode ser uma região aqui também de suporte? Pode ser uma região de suporte, mas a gente gosta também, como a gente estuda a tendência dos ativos e as médias, a gente não gosta de ver o preço abaixo de todas as médias, a gente gosta de ver o preço acima das médias para a gente entender que o ativo está com força compradora mais robusta aí, quem sabe buscando sempre valorizar as ações que a gente compra, né? Então aqui a gente já tinha chamado a atenção para vocês o que? Essa pontilhada, essa média pontilhada aqui no gráfico semanal, aritmética de 200. A gente até chamou a atenção que seria interessante para quem for acionista do ativo, lembrando que não é recomendação, mas os estudos que dividimos aqui com vocês, essa média foi região de suporte em julho de 22, região de suporte em novembro de 22 e a gente chama a atenção, perdeu e voltou, tá? Muitas vezes o ativo pode perder uma média importante e volta, muitas vezes pode perder uma média voltante e volta, mas olha só, também pode perder e até o momento não retomou. Muita atenção, porque a gente gostaria de ver aqui como foi região de suporte aqui em 2 semanas, 2 momentos, aliás, anteriores, semanas, meses anteriores, a gente gostaria também que essa média fosse respeitada. No entanto, aqui até o momento, essa média aritmética de 200, essa semana na Lupa 3 estaria na região dos R$ 3,77. Teríamos que ter uma forte valorização para retomar essa média, mas é uma média que eu ficaria mais atento para quem for acionista ou tem alguma expectativa até de fazer uma compra no ativo, lembrando que não é recomendação, aqui eu só estrago o gráfico, não sei o momento de fundamentos da empresa, apenas trazendo aqui o gráfico para vocês. Então a gente trabalha aqui com essa média aritmética de 200, que é uma média muito importante, lembrando que o nosso canal, o canal de Shimoku, a média longa aqui é o que a gente mais gosta de estudar, e essa média longa de Shimoku estaria longe dos R$ 5,32. Essa linha azul, que é a Chico Span, linha de atraso, também abaixo das nuvens e do preço, também falando pra gente aqui, ó, estamos no momento mais vendedor. A gente gostaria de ver essa linha cruzando o preço, mas a gente observa o quê? Que ela está longe aqui do preço, ela vai caminhando semana a semana, então vai demorar algumas semanas para ela fazer algum tipo de cruzamento aqui. A gente não gosta de ver também quando essa média está longe do preço, porque vai demorar aqui provavelmente algumas semanas para ela realmente cruzar novamente o preço, exceto se o ativo tiver uma forte valorização e aí ele cruzar aqui, por exemplo, na região dos R$ 5, R$ 6, e teria que ter uma forte valorização para ela realmente fazer esse cruzamento. Não gostamos também de ver essa linha aqui, estamos ainda com muita distância aqui, várias semanas para a gente ver o ativo cruzando novamente, indicando um momento comprador aqui em Lupa 3. Trazendo rapidamente os demais indicadores, a gente continua com o DMI vermelho negativo acima do verde, desde aqui de meados de março, então a gente continua ainda alterado essa condição do semanal, a gente gosta de ver o verdinho acima do vermelho, para indicar uma direção mais altista, sempre o que? Vendo também essa linha azul, que é o nosso ADX, ganhando força de preferência. Mas o mínimo do DMI que a gente gosta de ver é o verde acima do vermelho, para a gente trabalhar e quem sabe com uma ideia de início ou continuidade de uma força mais compradora. E no momento ela continua ainda vermelha acima do verde. E também nosso Money Flow Index novamente aqui trabalhando abaixo do nível de 50. A gente gosta de ver o mínimo também acima do nível de 50. Quando ele está acima do nível de 50 ele fica azul, e quando ele ficar abaixo do nível de 50 ele fica vermelho. Nosso FR aqui abaixo do nível de 50 há muitas semanas, olha só, desde aqui de 13 de março, quando ele perdeu o nível de 50, indicando mais um momento mais vendedor, uma força mais vendedora aqui pelo FR. A gente trabalha sempre com o mínimo, com o básico dos indicadores, no nível de 50 aqui, para muitas vezes a gente ficar de fora de algumas coisas que a gente poderia ter evitado, mas também muitas vezes deixando bem claro aqui para vocês, os indicadores falham. Muitas vezes ele pode falar que ó, tá vermelho, tá abaixo do nível de 50 e a semana que vem porrada valoriza 20%.
esse tipo de movimento fica muito difícil de a gente adivinhar. Aqui a gente não joga cartas, não joga tarô, então a gente só faz a leitura fria para vocês. Então vamos trabalhar aqui com essa, pelo menos os R$ 3,77. Ultimamente que lupa, algumas semanas até eu trouxe esse desenho aqui explicando o que a gente gostaria de ver, e olha só, coincidentemente está exatamente no ponto que a gente tinha desenhado aqui para vocês. Então a gente gostaria de ver o que? O ativo, quando ele perdeu a média, aqui tentar desenhar um topo mais alto, fundo mais alto e recuperar. E a gente não gostaria de ver o que? O fundo mais baixo, um topo mais baixo e perder, indicando uma estrutura mais baixista. Lembrando que são estudos, não é recomendação, frisando sempre aqui para vocês. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like e se inscrevam no nosso canal para vocês entenderem aqui o nosso tipo de análise que a gente divide para vocês. Continuando nosso vídeo com o Cielo. Já faz algumas semanas também que eu não trago Cielo para vocês. Olha só, hoje, quarta-feira, deixa eu trazer aqui fechamento dos R$ 4,50, alta de 1,35%. Olha só, gráfico diário também aqui abaixo de todas as médias, aqui do nosso gráfico diário. E olha só, a gente tinha até trazido para vocês há algumas semanas, aqui a gente trabalhou com hipótese, as médias de 200 serviram como uma região de suporte em dezembro de 22, região de suporte em março de 23, região de suporte, abril de 23, e olha só, aqui, novamente, maio de 23, perdeu as médias de 200, e olha só como a média de 200 começou a servir o quê? Como resistência, olha só que interessante, né? Olha só, pavio na média, pavio na média, pavio na média, e olha só, aqui perdendo fundo aqui nos últimos dias, muita atenção, lembrando que é o gráfico diário, mas a gente gosta de estudar mais o gráfico semanal. Olha só, indicando aqui o gráfico semanal para vocês. Vamos ver aqui. Temos o que? O fechamento já dentro das nuvens, indicando ou uma tendência fraca, uma tendência indefinida, ou equilíbrio aqui de força entre compradores e vendedores. Aqui o semanal dentro das nuvens geralmente também já indica, olha só, o enfraquecimento pode ser da tendência anterior, né? Por exemplo, a gente veio uma forte valorização da Cielo aqui várias semanas, né? Quando teve esse rompimento de nuvem, chegou aqui quase a perder a nuvem, suporte na nuvem e foi embora. Ela lateralizou várias semanas e a gente veio fechando aqui dentro das nuvens há algumas semanas já. Muita atenção, porque também a gente perdeu as duas médias de 50 no gráfico semanal. Olha só, as duas linhas pretas. A aritmética de 50 está na região aqui dos R$ 4,98 e a exponencial 4,68. A gente perdeu as duas de 50, coisa que a gente não gosta de fazer. Mas o que chama atenção, ela está entre a exponencial de 200, aqui na região dos R$ 5,19, e a aritmética R$ 4,06. Olha só, essas duas médias amarelas. O preço está aqui e a exponencial aqui, a aritmética aqui, indicando uma região meio que lateral, assim. Por mais que não parece está tão atrativo, talvez para compra, para quem gosta de operar uma posição, talvez um trade mais curto, a gente observa o que? Um movimento mais lateral, perdeu médias importantes de 50 no semanal, coisa que a gente não gosta de fazer, mas aqui também não posso falar que é para vender ou que é para comprar. Aqui o ideal a gente gosta de ver o que? Acima das nuvens, acima principalmente da média vinho. Média vinho do Cielo está nos R$ 5,12, tá? E também o que não foi agradável de a gente ver, olha só, trazendo aqui, são muitos detalhes que às vezes nos mostra o movimento do ativo. Olha só, nossa linha azul, a nossa linha de atraso, Chico Span já cortou abaixo do preço, indicando um momento mais vendedor. Pode ser que nas próximas semanas corte novamente o preço, mas a gente não gosta de ver com essa linha já cortou e também o ativo já trabalhando aqui dentro das nuvens. Ideal, trabalhar novamente acima da média vinho 5,12, a gente vê essa linha cortando novamente o preço para a gente acreditar num momento mais comprador aí de Cielo. Semanal, DMI negativo acima do positivo, ou seja, indicando uma direção de movimento mais baixista desde 29 de maio, semana de 29 de maio, e o ADX, percebam aqui ganhando força já no nível de 22 essa semana, aqui indicando uma tendência fraca ainda. Muitos traders gostam já de operar acima do nível de 20, mas a gente fica mais atento quando ela bate também no 25, 30, 35. Mas olha só, indicando uma tendência ainda fraca, mas eu já ficaria um pouco mais atento aqui também do semanal da Cielo. Trazendo, olha só, o nosso Money Flow Index. Aqui deixa eu trazer para vocês. Nosso Money Flow Index também já está abaixo do nível de 50. E o FR também temos aqui no nível de 42, os dois abaixo do nível de 50, indicando um momento aí realmente mais enfraquecido, mais uma ponta vendedora. A gente gosta de ver quando o Money Flow Index está acima do nível de 50. Olha só o que ele fez aqui de janeiro de 22, por exemplo, até
de janeiro de 23, praticamente o ano de 22 inteiro, o Money Flow Index ficou aqui o semanal acima do nível de 50. Para quem pegou esse movimento aqui, foi bem interessante. Claro, a gente nunca sabe quando o movimento vai fazer isso aqui, ou quando ele vai fazer, por exemplo, aqui, fica vermelho, fica verde, vermelho, verde, vermelho e verde. Isso aqui até mostra uma questão de uma lateralidade, uma troca de polaridade muito rápida, sem conseguir engatar uma tendência por muitas semanas. Então a gente gostaria de ver quando esse 50 cruza, ou quando tem algum topo anterior que tem algum rompimento, por exemplo, esse topo que deixou aqui em junho de 23, para a gente acreditar numa retomada aqui do Money Flow Index, outro indicador que a gente gosta de estudar. Então, um momento aqui mais com direção mais baixista, dentro das nuvens ainda não existiria tanta preocupação, já que a nuvem ainda indica uma tendência indefinida, mas muitas vezes também para utilizar a nuvem de Shimoku como stop, ela fica muito distante, ou seja, seu stop fica muito caro, então muitas vezes fechou dentro das nuvens, às vezes pode, trazendo possibilidades, tá? Aqui a gente não fala sobre certezas. Um fechamento dentro das nuvens pode também ser uma maneira de você fazer um trailing stop na sua operação. Claro, por exemplo, você vendeu aqui em abril de 23 e ela subiu, porque também a nuvem pode servir como uma região de suporte. Mas aqui a gente gosta de proteger o capital. Nada impede de você encerrou a posição, você viu um candle aqui de força, uma superação de máxima, você comprou novamente e protegeu o seu capital, porque muitas vezes você poderia, por exemplo, ter vendido aqui na abertura, fechou dentro das nuvens, perdendo a aritmética de 50, venderia na abertura aqui, você teria vendido a Cielo, por exemplo, trazendo hipóteses no R$ 4,85 e estaria aqui de fora já observando, quem sabe, uma retomada de médias ou simplesmente esperando aqui também a Cielo se definir, porque é um movimento mais lateral aí de muitas semanas. A gente espera sempre que o ativo se valorize, lembrando, deixando bem claro que não é recomendação aqui para vocês, é apenas uma leitura fria dos indicadores. Vamos continuar aqui com o Semin 3. Semin 3 na tela também foi um pedido aí dos últimos dias e semanas. A Semin 3 a gente já trouxe muitas vezes aqui no canal, já mais faz um tempo realmente que a gente não trazia para vocês. Hoje, Semin 3, fechamos nos R$ 4,19. E o que temos aqui na Semin 3? Chama muita atenção. A primeira coisa que vai me chamar atenção aqui no semanal é, a gente continua, claro, acima das nuvens, bacana. A gente gosta de ver fechamento acima das nuvens. A nuvem futura verde também bacana, mas chama atenção que a semana passada a gente teve um fechamento dos 4,18, fechamento abaixo da exponencial de 21 e abaixo da média vinho também, tá? Muita atenção, porque a gente perdeu média importante, que a nossa média vinho é a média mais importante do nosso canal, porque é um canal de Shimoku. Olha só, Semin 3 ganhou a média vinho aqui em 28 de novembro de 22, quando fechou nos R$ 3,45 e agora daria uma saída, por exemplo, nos R$ 4,18 para quem operou simplesmente essa média vinho do Shimoku. Muitas vezes, claro, esse tipo de sinal falha, seria fantástico se fosse 100%, pode ser que você faz uma venda aqui quando perde a média e pum, explode, tá? A gente não tem como saber, mas para quem gosta de operar essa média vinho, seria um momento aqui de ficar mais atento na posição compradora aqui de Semin 3. Perdemos a exponencial de 21 e a média vinho, que é a média lenta do Shimoku. A média lenta do Shimoku está na região dos R$ 4,40. Vamos desenhar até aqui no gráfico da Semin 3, 4,40. Seria um ponto aí, quem sabe, para a próxima semana, para essa semana também. Temos ainda 2 pregões, quem sabe aí uma forte valorização, mas teria que valorizar bastante, né? Na verdade, 2 pregões. Mas a gente gosta também de trazer os pontos ideais, que a ideia é que vocês assistam o vídeo e comecem também a compreender como a gente gosta de trabalhar aqui o nosso Shimoku. Média lenta semanal, que é a média de 26, tá? 4,40, então seria um ponto aqui interessante para a gente ver Semin 3 retomando. Essa média provavelmente a semana que vem vai estar no outro ponto, mas quem sabe eu trago para vocês aí o gráfico da Semin 3 para a gente continuar antenado. Trazendo os demais indicadores. Olha só, a gente vê que os nossos DMIs também, olha só, a semana passada, olha que interessante a calibragem também dos indicadores. Ó. Na semana que a gente perde a média longa do Shimoku, é a mesma semana que a gente tem o quê? Olha só, trazendo o DMI. É a semana que o nosso DMI negativo cruza ao positivo, indicando aqui, ou seja, que a força vendedora, a força mais baixista começa a tomar aqui conta do ativo. Não quer dizer que o ativo vai despencar, mas a gente gosta sempre de ver o verde
acima do vermelho. O ADX perdeu o nível de 25, ou seja, apontando aqui para baixo, indicando o enfraquecimento do movimento, mas a gente nunca gosta de ver o vermelho acima do verde. Interessante aí, quem sabe essa semana mesmo, a gente desfazer esse cruzamento, se não na próxima semana, para o DMI verde, retomar as rédeas aqui no caso da CMIN 3. Olha só quanto tempo ele continuou, que ele ficou acima. Deixa eu ver se essa semana 18,53. Então a gente está desde a semana aqui de 2 de maio, que fez um cruzamento e desfez agora na semana de junho, última semana de junho. Mas olha só, esse movimento aqui de 31 de outubro até aqui 24 de abril foi um movimento bacana aqui do nosso DMI. Muitas vezes o DMI falha, todos os indicadores falham, mas é interessante dar uma olhada nos indicadores, porque muitas vezes o ativo, mostrando o ADX aqui ganhando força, velocidade, muitas vezes você pode realizar seu lucro muito rápido. Eu posso esperar, por exemplo, nosso ADX ainda apontando para cima, nosso DMI aqui forte, acima das outras médias do Ichimoku. Quando ele começa a enfraquecer, por exemplo, eu teria vendido aqui, por exemplo, trazendo uma hipótese, né, você poderia ter vendido aqui a CMIN 3 na abertura do candle seguinte, nos R$ 4,16. O ativo pode ser que continue a valorização? Pode, ele teve alguns momentos interessantes, mas você pegou uma pernada boa aqui de valorização. Pode fazer uma parcial quando você vê o início do ADX perdendo aqui, quicando, perdendo velocidade. Ó, quando ele faz aqui outro movimento de perder velocidade, dá para você pensar, quem sabe, fazer uma parcial. Lembrando que são maneiras de ver o gráfico. Muitas pessoas vão esperar o cruzamento do DMI negativo com positivo para realizar seu lucro. Trazendo exemplos, então, o que a gente gostaria de ver a CMIN 3 essa semana, ou as próximas semanas, retomar essa média vinho. Essa semana estaria na região dos R$ 4,40. Temos também, estamos ainda acima da aritmética de 50 e a exponencial de 50, essa semana está na região aqui dos R$ 4,14,9. Então, R$ 4,15. Vou até deixar marcado a exponencial, que ela pode servir também como uma região aí de resistência. Ó. 4,15. EMA 50, semanal também. Exponencial de 50 pode servir como uma região que é de suporte aí do preço. Vou trazer aqui para vocês entenderem. Ó. Aqui a linha preta. Pode ser uma média importante. Pode servir como região de suporte. Olha só, tocou aqui em 24 de abril, tocou em 2 de maio. Então ela vem servindo aqui também, ó, era resistência, virou suporte. É interessante também, outra dica, outra questão de estudo. Eu gosto de trabalhar com muitas médias. Por quê? Porque muitas vezes uma média em específico, ela trabalha melhor no ativo e a média trabalha em outro. A gente observa aqui, por exemplo, que a exponencial de 50 vem servindo região de resistência e depois torna suporte. A gente observa, pelo menos nas últimas semanas, que é uma média importante para o ativo, então a gente deixa aqui ela no gráfico e fica muito atento. Quem sabe um R$ 4,15 aqui como suporte. Então a gente não gostaria de ver perder o 4,15, mais alerta que a gente já perdeu a média vinho do Ichimoku. Muita atenção. E vamos continuar agora com um pedido também de um inscrito. Eu não lembro quem foi, mas tem algumas semanas. Peço até desculpa pelo atraso, mas muitas vezes eu não consigo trazer todos os ativos aqui para vocês. A Cora 3 já coloquei aqui, né? Cora Saúde, no caso. E vamos trazer para vocês, primeira vez no canal, fechamos hoje no R$ 1,02. Essa semana, aqui até o momento, até por isso que eu decidi trazer o ativo, uma valorização de 9,68%, né? E o que temos aqui no nosso Ichimoku? O Ichimoku nosso, a nossa média rápida verde-limão, média lenta, média vinho. Primeira coisa que a gente gosta de ver, fechamento acima da média lenta, para a gente começar, quem sabe, ver aqui uma recuperação do ativo gráfico semanal. Até o momento, ela continua com fechamento abaixo dessa média vinho. Deixa eu ver a última vez que ela fechou acima, se é que ela já fechou. Vamos ver aqui no nosso gráfico semanal, que é um prazo um pouco maior. Olha só, ela começou a desenhar a média vinho em 31 de janeiro de 22, a gente aqui fechou nos R$ 3,92, não fechou, aqui quase fechou, olha só, que interessante, o ativo vem caindo, deixa aqui, tenta fechar acima da média vinho e deixa aqui um topo da média vinho e também da exponencial de 21, e aí ele continua o seu movimento aqui baixista. Então a gente quer ver o fechamento acima dessa média vinho e até mais importante também, quando a gente tem o fechamento acima da média vinho e também da exponencial de 21, que muitas vezes a gente gosta de trazer aqui também do nosso canal. Olha só, aqui a média lenta do Ichimoku, R$ 1,75. Então a gente gostaria de ver a Cora aí nas próximas semanas, fechamento aqui acima dessa média, R$ 1,075. Lembrando que nas próximas semanas pode ser que esteja em outro ponto, mas trazendo aqui com mérito de estudo para vocês.
média lenta semanal. Então o mínimo que a gente gostaria de ver para começar a acreditar numa reversão dessa tendência. Não quer dizer que fechou acima é para comprar ou que é para vender, mas é o mínimo que a gente gosta de ver. Então a gente gosta de ver o quê? Fechamento acima da média vinho, tem exponencial de 21 e aqui também a nossa Chico Span, a nossa linha de atraso aqui, quando ela começa a cortar o preço. Muitos traders de Ichimoku vão utilizar essa linha como filtro. Uns não vão utilizar, outros vão utilizar quando ela faz um cruzamento acima do preço e outros ainda vão aguardar o rompimento dela quando ela rompe a nuvem. Aqui no canal a gente gosta de ver o mínimo dela acima do preço, tá? Então ainda a gente não teve aqui esse cruzamento. Percebam que ela está dentro do candle, indicando o quê? Um movimento mais lateral, e é realmente o que a gente tem visto aqui nas últimas semanas. Percebam que há muito tempo ela está aqui abaixo do preço. Desde que a gente tem a série histórica, na verdade, essa linha está trabalhando abaixo aqui do preço no gráfico semanal, indicando o quê? Um momento mais vendedor. A partir do momento que ela começa a entrar do candle, ela começa a indicar, opa, talvez vai ser aqui um movimento mais lateral, e é o que a gente tem visto aqui na Cora nas últimas semanas, só vendo rapidamente as médias. Então aqui a média semanal R$1,075 para essa semana da Cora. Trazendo aqui também os demais indicadores rapidamente, olha só, o nosso DMI verde acima do vermelho, aqui pelo menos a gente está com uma direção mais, um movimento mais altista desde a semana 19 de junho, mas olha só a nossa ADX, a nossa ADX aqui do nível de 16, não temos nem o nível de 20 que a gente gosta de ver, pelo menos o nível de 20 apontando para cima, ou seja, o verde subindo, o vermelho de preferência caindo e o ADX aqui, o azul subindo também, indicando o que? Força na tendência, e quando é o verde acima do vermelho, é força na tendência altista, compradora, coisa que a gente ainda não vê, ou seja, o nível abaixo de 20 também pode indicar um movimento mais lateral, sem tendência definida. O que acontece? Ele conversa justamente com a nossa linha de atraso do Ichimoku, que já entrou dentro do preço, indicando o quê? Movimento mais lateral. Então, o R$1,075 é o ponto mágico aqui que a gente gostaria de ver para a Cora no nosso gráfico semanal do nosso Ichimoku. No entanto, o nosso Money Flow Index já cortou no nível de 50, indicando um momento mais comprador, aqui um fluxo mais comprador no gráfico aqui, para quem gosta também do Money Flow Index. É interessante quando ele mantém esse nível de 50, não é legal quando ele cruza abaixo do nível de 50. Nosso IFR abaixo do nível de 50 também, a gente não gosta de ver abaixo de 50, de preferência acima do nível de 50 aqui, que a gente gosta de ver todos os indicadores de preferência conversando aqui no nosso canal. A gente observa aqui até que tem, olha só, fundos mais altos aqui do nosso gráfico da Cora, indicando até uma possibilidade, ó, aqui, ó, por exemplo, ó, deixa eu trazer até uma possibilidade sempre de divergência. Não é um tipo de sinal que a gente opera muito aqui no canal, que aliás, e pessoalmente eu não gosto muito, mas olha só, a gente vê aqui a Cora, basicamente, deixa eu puxar o gráfico, fundo, no mesmo nível, olha só, mesmo nível igual, e o que a gente vê aqui, ó, um fundo mais alto, uma certa divergência aqui altista no gráfico semanal, tá? Para quem gosta de divergência, aqui um sinal até que interessante pelo IFR, mas seria mais legal quando a gente começa a ganhar média, por exemplo, de 21, começa também esse IFR cruzar o nível de 50 para a gente acreditar realmente mais nesse movimento. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscrever no nosso canal, e vou trazer rapidamente também a Curi 3, que é o ativo que vem performando bem aí nas últimas semanas. Só para encerrar nosso vídeo, uma análise mais rápida, porque não tem nem muito o que falar do gráfico da Curi. Olha só, Curi 3, gráfico semanal, hoje, quarta-feira, fechamos nos R$16,42, até o momento uma alta de 2,31% no gráfico semanal aqui de Curi. Olha só que interessante gráfico semanal, né? Diferentemente de vários ativos que trouxemos aqui no nosso canal, olha só, a gente já tem o semanal acima das nuvens, a gente tem o semanal acima das médias pretas, já começa a ter um alinhamento também das médias pretas com as médias roxas, as médias de 50, então alinhamento de 150, média de Ichimoku, bem interessante. Fechamento acima das nuvens desde a semana de 25 de julho de 22, o ativo ainda estava na região dos 7,95 e continua performando aqui acima de todas as médias. A gente chegou a perder, eu gosto de mostrar também, muitas vezes quando o sinal não dá certo. Por exemplo, o fechamento aqui de 17 de abril. Perdeu a média vinho. Para quem vendeu na abertura, vendeu, por exemplo, dos R$11,43 e o ativo depois começou a ganhar, fez suporte na média vinho e foi embora. Então, muitas vezes, uma venda, simplesmente quando fecha abaixo e vende na abertura, muitas vezes pode dar errado também. Muitas vezes os sinais dão errado. Mas é importante ter um operacional. Quem pegou essa pernada inteira
aqui dos R$7 e vendendo aqui dos R$11, fez um lucro bacana. Então a gente gosta também de ter um stop na operação, porque só é lucro quando você põe no bolso. Enquanto você está no mercado, você está correndo riscos, e a gente teve vários episódios já na renda variável da Bolsa Brasileira, ativos que tem uma notícia catastrófica que um ativo vale X e em poucos dias ele destrói aí o patrimônio de muitos acionistas. Então é importante às vezes também fazer algum tipo de parcial, não é recomendação, mas a gente gosta de conversar aqui com vocês também em caráter educacional para preservar o patrimônio de vocês. Essa que é a ideia do nosso canal, que vocês assistam e tenham algum legado aí para a vida pessoal de vocês. E olha só, para quem gosta de trabalhar com máxima histórica do ativo, até vou trazer aqui a Cury 3, não é recomendação de compra, deixando bem claro aqui para vocês. Olha só, o ativo novo, até recente na bolsa, aí a gente tem aqui série histórica de setembro de 2020, trabalhando aqui próximo da máxima histórica, e sem muito o que falar, né? Ativo que está renovando máxima, interessante para quem pegou aí, parabéns pela operação. E ele continua bacana aqui no semanal, apontando para cima todas as médias. Agora fica um pouco complicado para entrar pelo semanal. Seria interessante buscar, por exemplo, um gráfico diário. Trazendo rapidamente os demais indicadores para a gente ver quando um movimento forte de um gráfico aqui, que uma ponta compradora há mais tempo. Olha só, o nosso DM verde acima do vermelho e o ADX aqui acima até do nível de 30, acima do nível de 35. Estamos no 37 aqui no gráfico da Cury 3, sem muito o que falar também, apontando para cima. O que temos, nosso Money Flow Index acima do nível de 50, na verdade acima até do nível de 60, 66. O IFR, no entanto, já entrou aqui numa região de sobrecompra, mas muitas vezes o ativo, quando vem num movimento muito forte, ele continua aqui trabalhando na região de sobrecompra e ignora, né? Mas realmente, para quem gosta de pegar o ativo antes de entrar na região de sobrecompra, já teria passado esse ponto ideal, mas aqui apontando ainda para cima, não tem como a gente saber se ele vai começar a despencar a partir de amanhã, mas aqui o gráfico semanal bem interessante. Trazendo rapidamente o gráfico diário também, só para a gente ver se está muito longe das médias. Olha só que bacana, trazendo as médias para vocês aqui, para ver como muitas vezes funciona. Olha só onde ele veio buscar suporte no diário, em abril, nas médias de 200. Quem pegou aqui na média de 200 ganhou na Mega Sena. Olha só, uma compra simples nas médias de 200, falha, muitas vezes falha, mas não falhou dessa vez. Ó, quem pegou se deu muito bem aqui no caso da Cury 3. No momento segue um pouco afastado, seria interessante um recuo pelo menos para quem gosta de comprar quando recua para a média, uma exponencial de 21 ou pode ser uma exponencial de 13 para ficar com um stop um pouco mais barato. E a nossa média vinho aqui do Ishimoku estaria aqui no gráfico diário dos R$15,08, estaria bem distante aqui do gráfico, então ficaria um pouco mais complicado também do gráfico diário. Vamos ver aí como o Cury 3 performa nos próximos dias e semanas. Para quem gostou do nosso vídeo, deixe seu like, ajude o nosso canal, porque é bem complicado um canal novo para a gente ficar sendo recomendado ou aparecer na pesquisa do YouTube. Agradeço sempre todos os comentários. Espero que tenham gostado, deixando bem claro, é apenas um canal que a gente divide o conhecimento, que divide um pouco do operacional, de como a gente gosta de avaliar os ativos, buscar boas oportunidades e principalmente preservar o patrimônio. Preservem o patrimônio de vocês, que é o que a gente tem de mais precioso na Bolsa de Valores. Forte abraço, bons investimentos e bom resto de semana para todos vocês. Até a próxima.